tema bem legal, né? E o fogo? E o fogo? Levítico 6,13. Vamos ler só esse versículo por enquanto. Você está pronto? Diz para quem está do seu lado, você precisa estar pronto. Porque essa noite, o Senhor vai te marcar. Não, mas fala com ousadia. Você precisa estar pronto. Porque essa noite, o Senhor vai te marcar. Aleluia. Mas vai mesmo. Isso não é conversa para animar você, não. É uma verdade. Estou profetizando sobre você. Aleluia. Versículo 6, versículo 13. O fogo. E o restante do versículo diz o quê? Continuamente onde? E? Beleza, vamos lá. Vamos começar a viajar aqui. Queridos, esse texto ele é um texto incrível, ele traz revelações incríveis, só que você precisa sair do óbvio. Amém? Vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, esse versículo ele é uma afirmação. Você concorda comigo ou não? É uma afirmação. O fogo, de que forma? Onde? Ponto. E não, aí vem a primeira questão. Quem garante que o fogo não vai se apagar? Quem garante? Agora vamos fazer uma pergunta aqui. O texto está dizendo assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está assim na sua Bíblia? Não? Vai divergir uma versão ou outra aí, né? Mas o sentido meio que caminha para isso, sim? Né? Então, para mim tem uma afirmação basicamente aí. Vai arder o fogo aí, sim ou não? Não vai se apagar, correto? Amém? Agora, a pergunta é, e aquelas pessoas que o fogo já se apagou na vida deles? Como é que explica isso? O texto está falando que o fogo vai se apagar? Vai arder e não vai se apagar. Ponto. Continuamente, tal. Mas e por que na vida de alguns se apagou? Alguém conhece alguém que o fogo já se apagou aí? Sim ou não? Fala a verdade. Fala a verdade, mas vocês são tímidos, né? Fala a verdade, sim ou não? Sim. Agora, se o fogo vai arder e não vai se apagar, por que apagou na vida de alguém? Vamos lá, sugestões. Faltou lenha. Observa onde que o fogo arde e não se apaga. Onde? Está escrito aí onde? Então se apagou. Oi? Se apagou, porque a pessoa não estava, porque no altar o fogo não se apaga. É no altar que o fogo não se apaga. Vai continuar. Agora, se a pessoa sai do altar, quem garante? A garantia de Deus é que no altar não apaga. O fogo vai arder continuamente no altar. Não se apagará. Onde? No altar. E fora do altar? Aí, meu irmão, você tem que ser um bom cortador de lenha e muito disciplinado para ele não se apagar. Mas vamos lá, a festa só está começando. Se o fogo não vai se apagar, se o fogo vai arder, não vai se apagar e vai queimar continuamente no altar, então nós vamos precisar entender essa noite não é de fogo, primeiro. Nós vamos precisar entender o que é altar. Porque o grande problema é que nós temos conceitos de altar que talvez não é o conceito de Deus. E a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ela ter conceito de uma coisa diferente do conceito do céu. O que você pode chamar o que você chama de altar, talvez Deus não chame de altar. Eu lembro que há muitos anos atrás, nós fomos convidados para ir tocar em uma igreja, né? Na época eu tocava ainda. E aí era na mesma cidade, e a igreja não tinha alguns equipamentos.
Então nós vamos levar uns amplificadores, algumas coisas lá, à tarde, para o culto da noite. E aí o líder lá que convidou a gente, abriu a igreja, e nós estávamos subindo com os equipamentos e tal, né, colocando no altar. De repente chegou o pastor e falou: irmãos, por favor, desce. Desce, irmão. Aí, para. Irmãos, vocês não podem subir no altar com essa roupa, não. Eu falei: tá bom, então deixamos o restante do equipamento aqui embaixo. E fomos embora. Chegamos uma hora antes para montar as coisas, com a roupa que podia subir no altar. E subimos. Porque na cabeça daquele pastor, o que é altar? É a diferença de onde você está para onde eu estou. Para ele, altar é isso. Altar para ele é uma plataforma. Entende? O problema é o nosso conceito de altar. Deixa eu te falar, a plataforma não é um altar. O púlpito não é um altar. O palco não é um altar. Sabe o que acontece? É que muitas pessoas podem estar pensando que aqui o fogo não se apaga. E por que o fogo não se apaga? Porque eu estou pregando direto, porque eu estou cantando direto, porque eu estou dançando direto, porque eu estou fazendo coisa direto, então o fogo não se apaga. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. Tem gente fazendo coisas no altar, mas sem fogo. Simplesmente porque se acostumou a fazer. E a pior coisa que tem, o maior inimigo de um bom ministro é ser um bom ministro. O maior inimigo de um bom pregador é ser um bom pregador. O maior ministro de alguém que ensina bem, que canta bem, que toca bem, que prega bem, é fazer isso bem. Isso é até mais perigoso do que o diabo. Sabia? Porque eu posso começar a fazer isso muito bem, porque eu sei fazer. Afinal de contas, já tem 25 anos. E tem algumas pessoas que foram forjadas numa escola mais radical, né? Eu me converti dentro de uma casa de recuperação, e 6 meses depois eu era obreiro da outra, e eu tinha que pregar 10 vezes por semana, irmão. É óbvio que 25 anos depois, eu prego bem, pelo menos no meu conceito. Mas se vocês acham ruim, eu vou te falar. Você tem que avisar isso para um monte de gente no Brasil, que o povo não para de mandar convite para poder pregar, eu não dou conta. Então se você não acha que eu prego bem, tem que avisar para a nação. Porque a nação não pensa assim. É óbvio, 25 anos fazendo isso e começando fazendo 10 vezes por semana. Uma hora aprende. Tropeça até hoje? Sim. Toda semana. Mas, o que acontece, irmão? Se eu penso que isso é igual a ter fogo, é igual a estar queimando, é igual a estar no fogo, isso pode ser meu maior inimigo. Sabe por quê? Porque a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é deixar ele fazer o que quer. Nada é mais condenável para o homem do que Deus permitir você funcionar sem ele. E eu posso te provar isso na Bíblia. Jesus disse: naquele grande e terrível dia, muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei. Não falou que não deu certo, falou que profetizou. Em teu nome evangelizei. E deve ter um monte de gente aceitado Jesus. Em teu nome curei. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos. Você fez tudo sem mim, sem intimidade, sem relacionamento. Agora, é uma coisa que eu ia até falar aqui, mas até ouvi o Conrado falando essa semana no podcast com o Júdice. Você sabe o que Jesus termina a frase dizendo? A parte de mim, vocês que praticam. Agora, o que é iniquidade? O que ele disse que estava praticando? Pregando, expulsando demônio, curando, evangelizando. Cadê a iniquidade? Fazer sem Deus. Para Deus, sem Deus. Agora, meus irmãos, eu preciso que você entenda algo. Tentar produzir fogo na plataforma é correr risco de vida. Sabia?
Tentar produzir fogo na plataforma é correr risco de vida. Nadab e Abiú confundiu alguma coisa. Ou ele fez de um altar uma plataforma, ou ele fez de uma plataforma um altar. Alguma coisa não linkou. Morreu. Deixa eu te explicar o que acontecia. O sacerdote pegava, preparava o sacrifício, deixava tudo no jeito, e o fogo do céu descia. O fogo de onde, gente? E consumia o sacrifício. Nadab e Abiú deve ter preparado tudo e ficou lá. Vamos lá, fogo. Vamos, fogo. Cadê o fogo? E aí, Nadab? Nada. E aí, Abiú? Também nada. Rapaz, você trouxe isqueiro? Trouxe. Vamos esperar mais um minuto. Fogo. Fogo. Rapaz. Tá, o isqueiro tá aí, né? Tá. Olha, vê se tem alguém olhando. Tem não? Tá bom. Mete fogo nesse trem aí, moço. O povo lá fora precisa ver a fumaça subir. Acende alguém. O povo está esperando. Como é que vergonha vai ser para nós saindo daqui sem fumaça, sem cheiro de gordura? Vai que eu estou olhando. Risca. Riscou. Isso, oh glória! Ei! Deus falou assim, meu filho, você está confundindo altar com plataforma. O fogo arde, mas é no altar. Você correu risco de vida. Agradeço pelo serviço prestado, mas eu vou dar baixo em sua carteira. Tchau. Vamos lá, gente. Queridos, o dia que nós fizermos algo sem Deus e der certo, presta atenção nisso aqui. O dia que nós fizermos algo sem Deus e der certo, nós nunca mais vamos querer fazer com Deus. A melhor coisa que Deus pode fazer por você é não permitir, ou é melhor, é permitir que tudo que você faça sem Ele dê errado. Porque só assim você vai repensar seus atos. Fora isso, seria a pior coisa que poderia acontecer. Sabe por que algumas coisas aconteceram na sua vida? Não foi por causa daquela pessoa, não. Não foi por causa daquela situação, não. Não foi o Covid, coisa nenhuma. Foi Deus falando assim, meu filho, minha filha, vou entrar aqui. Porque só assim você parou para pensar, discernir, analisar o seu trajeto. Tem coisas que morrem na nossa vida, para que nós não venhamos morrer primeiro. Às vezes, morre Uzá, para não morrer Davi. Mas na verdade, no final, nós descobrimos que não precisava morrer nem Uzá nem Davi, que tinha que morrer os bois. Tem alguém aí, gente? Então, queridos, se o fogo de Deus, se nós fizermos algo sem o fogo de Deus, se nós fizermos algo sem a glória de Deus, e der certo, nós nunca mais vamos querer fazer com Deus. Afinal de contas, vamos ser sinceros, é muito melhor fazer sem Deus. Melhor no sentido, desculpa, deixa eu consertar, é mais fácil. Irmão, quem gostaria de levar uma vida que queria ministrar e Deus vir? Todo mundo. Só que pelo menos na escola que eu vi, glória de Deus, ela sente cheiro de sacrifício, ela vive atrás. Onde tem sacrifício, é ali que eu vou. 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 Eu não consigo acreditar que a glória de Deus vive procurando performance. Eu não consigo acreditar que a glória de Deus vive procurando frases bonitas. Eu não consigo acreditar que a glória de Deus vive procurando uma carroça nova. A glória de Deus, ela procura por algo. Ela procura por sacrifício. E no dia que ela nos visitar sem sacrifício, irmão, para que nós vamos sacrificar? Vou esvaziar meu curral, matar meus bois, para ter o mesmo resultado que eu terei sem sacrificar nada? É óbvio que não. Deixa eu te falar. Por trás de todo homem e mulher relevante existe um rastro de sacrifício. Não acredite em outra coisa. Quando eu me converti, eu tinha uma fita de cassete, na época, do Benny Hinn.
Espírito Santo. Uau. Todo mundo caía. Fazia assim com o terno, todo mundo caía. E eu ficava querendo saber o que fazer para carregar aquilo que o Benihim carregava. Só que o Benihim, muito longe da minha realidade, o mundo não tinha informação como o de hoje, então eu comecei a buscar mais perto. E aí o Senhor me toca com um avivamento em 2002. E aí eu comecei, esses aqui eu consigo ver de mais perto. Até o dia que nós tivemos uma experiência maravilhosa, em 2002, em Gameleira, no Som da Chuva. A ver a glória de Deus, desde 8 horas da noite até 1 hora da manhã, as pessoas não conseguiam ficar literalmente de pé, não conseguiam se mover do lugar, muitos não conseguiam falar português por semanas. A glória de Deus tomando pessoas, e uma frase única era cantada durante a noite inteira: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Não tinha isso em CD, não tinha isso em nada, e aí de repente para-se tudo, né? Esse dia eu estava relembrando disso com o Cirilo, e o PA começa a ter flautas e um coral de anjos cantando, e ninguém cantava nada, poderoso Deus, até 1 hora da manhã. Então tiveram que abrir os portões da Gameleira e os carros entrar para poder pegar os familiares, pegando as pessoas que não conseguiam falar português, nem se locomover, colocando nos carros e levando embora para casa. Uau, é isso que eu quero? O Benihim está muito longe? Agora achei um negócio mais perto. E aí, comecei a ver, até o dia que eu me deparo com o Cirilo falando assim: meu ministério rompeu, quando eu estava desempregado. Viu que desemprego nem sempre é ruim? Então eu pegava uma marmita de salada, ia para o monte, e orava de 8 a meio-dia, ao redor de uma pedra. Meio-dia fazia o horário de almoço. Eu orava das 14 às 18, ao redor de uma pedra. Foi ali que Deus virou. Falou: oi? Quer dizer então que não é só ficar repetindo o poderoso Deus que acontece? Não, tem um rastro de sacrifício. Tem um rastro de sacrifício. É confuso falar isso, porque as pessoas podem me interpretar mal, mas é porque eu creio e eu não creio da maneira que é feito. As pessoas, eu vejo, quando vão ministrar transferência de unção, o Danduque ministra sobre isso, nós ministramos, o Júlio ministra, todo mundo ministra. Eu acredito nisso, não da maneira que as pessoas acreditam. Um dia nós estávamos numa conferência e as pessoas não esperaram nem o Danduque terminar de pregar, começaram a pular na plataforma, embolar uma na outra porque ele estava falando de transferência. E isso é legal. O problema é que ele impôs a mão sobre a cabeça de muitas pessoas e nenhuma delas mudaram de vida no dia seguinte. Mas ele não transferiu? Transferiu. O problema é que não adianta Deus depositar algo em um odre rachado. Não retém. Porque Deus pode liberar algo para você aqui que não dure nem até amanhã. Porque você recebeu, mas você não tem como reter. Porque o receber é de graça, mas o reter custa tudo. Você entrou aqui, talvez alguém te convidou, talvez curioso, talvez sei lá, entrou. Deus está derramando algo, você está recebendo. Isso é igual chuva, irmão. A chuva é de graça. Mas quem tem horta, daí a pouco está vendendo verdura. Quem tem tanque, daí a pouco está com água sobrando. Quem tem café, daí a pouco está colhendo. E quem só fica se molhando, daí a pouco está seco. Não, alguém tem que entender o que eu estou falando aqui. Sabe qual é o problema dessa geração? Tem muita gente curtindo a chuva, mas está se molhando sem propósito. Vai secar. Vai secar. Vamos lá, gente. Lucas 12, 49.
Olha que texto interessante. Lucas 12, 49. Alguém tem que entender onde o Senhor vai nos levar essa noite. Tem alguém procurando uma mãe aí. Eu vim para lançar fogo sobre... E bem quisera que já estivesse a arder. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz para a terra? Não. Eu vos afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa mesma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O fogo sempre dividiu o povo. Porque alguém sempre quer queimar e outro não. Pastores, se o fogo de Deus tomar a tua igreja, se prepare. Alguém vai mudar de vida e alguém vai sair dela. Não se iluda. Pastor, isso não é palavra, essa é a verdade, encare ela. Deixa a glória de Deus vir para você ver. Se o fogo de Deus tomar teu culto de amanhã, e tudo que você está programado não acontecer, alguém vai achar ruim. E vai falar, se continuar assim, pastor, sinto muito, não dá para mim. Porque o fogo sempre divide o povo. Não é que o fogo tem o propósito de causar divisão. É que normalmente, Jesus já sabe, Jesus entende de gente. Em Pentecostes, enquanto uns falavam línguas repartidas como de fogo, outros falavam assim, bando de irresponsável. Isso é hora do dia para estar bêbado. Desequilibrados. Ainda nem estou ministrando, no meio da pregação ele já está bêbado. Como assim? Ai, Jesus amado. Eu já vi esse filme. Sabe o que acontece? Não é de hoje que as pessoas que não conseguem ir no nível que outras vão, determina que o nível dela é o nível de Deus e o outro passou dos limites. Fulano dança demais. Carne. Na verdade ele não quer ir para aquele nível. É muito para ele. É muito para a cabeça dele. Sabe uma coisa que a gente não deixa aqui na igreja é desequilíbrio. Alguém pergunta, sua igreja é pentecostal ou tradicional? Eu falei, por que teria que ser uma das duas? Jesus era o quê? Jesus era pentecostal?
Ele era tradicional? O que ele era? Hã? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia frequentar qual igreja? Irmão, eu não quero ser essas coisas, é muito pouco para nós. Por que nós vamos ser arminiano ou calvinista se nós podemos ser cristãos? Para quê? Eu não vou entrar nisso não, irmão. Agora, sabe onde está o segredo? Irmão. Um irmão ri descontroladamente no culto. O outro é quebrantado e chora enquanto o outro ri. A sua lágrima precisa respeitar o riso do outro. O nome disso é maturidade. Eu não quero uma caixinha, uma forminha. As pessoas falam assim, nossa, o culto hoje foi maravilhoso. Por quê? Porque foi do jeito que ela gosta e não do jeito de Deus. Nós não temos forma, irmão. Não existe isso. Uma pessoa me perguntou um dia aqui, qual é o teu culto principal? Eu falei todos. Sério? Foi aqui na foto. O Diego, cadê o Diego? Cadê o Diego? O Diego estava tentando me dar um livramento. E eu cheguei sem noção, entrei. Aí, esse aqui que é o pastor? Vem cá, pastor, senta aqui que eu tenho. Falei, eu estou com pressa. Não, mas é 1 minuto. O Diego, pastor, eu tentei te livrar dessa, mas não deu. Aí eu falei, pois não, irmã, estou querendo vir para essa igreja. Irmão, já sei que não vai dar certo. Falei, seja bem-vinda. Que dia é o culto principal? Eu falei, agora que não vem mesmo. Qual que é o culto principal? Eu falei, todos. Não, mas aquele. Todos. E ela achando que era muito para minha cabeça, a explicação óbvia. Não, mas eu estou falando assim, o principal, aquele que toda igreja tem um culto principal. Eu falei, nossa, não tem, todos os cultos são o principal. Ah, entendi. Aí eu pensei, arranca, vem agora as intenções, joga para fora. Aí eu já gosto, né, irmão? Aí eu já preparei o terreno, aí a intenção pulou. Não, porque eu sou de tal igreja, eu tal, mas não estão me dando oportunidade lá. Eu quero chegar, eu quero ter oportunidade, e não é em qualquer culto não, querido. É no principal. Mas eu não peguei antes. Porque se eu tivesse pegado antes, eu falei assim, o culto principal é sexta-feira. Sexta-feira... Não, mas que dia que é a limpeza? Hã? É terça. Que pastor desinformado. É terça-feira. 19 horas é o culto principal. E tem instrumento para todo mundo. Tem vassoura de fogo, rodo de glória, pano de nuvem. Ô irmão, e tem um detalhe, é um ministério que não tem muito critério para funcionar nele não. Você já chega e vai entrando aí. Vai na vassourinha de fogo, vai. O rio fluindo, sinto fluir teu rio passando aqui, você no rodo. Ô, irmão, as pessoas têm conceitos errados a respeito de coisas divinas. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos crescer, queridos. Vamos amadurecer. Isso é muito pequeno. Chegou a hora, meu irmão, de um sorriso seu curar alguém ali fora. Um abraço, um aperto de mão, boa noite, uma paz do Senhor.
Sabe, chegou a hora de alguém não saber por que o céu está aberto, mas o Senhor fala assim: esse irmão não para de orar pelos cultos, essa irmã não para de orar pelos cultos. Só que essas coisas só vão ser compreendidas de maneira saudável se nós entendermos perfeitamente o que é plataforma e o que é altar. Esse é o problema. Ele, ó, deve mais uma dose para ele ali. Às vezes nós não sabemos separar o que é altar, o que é plataforma, é tudo a mesma coisa. Aí você vê as pessoas perdendo tempo na vida. Irmãos, tem gente que Deus chamou para estar aqui mesmo. Deu graça. Mas tem gente que só quer. Só isso. Nada mais do que querer. Diga comigo assim: eu preciso que um fogo se acenda de maneira poderosa em minha vida hoje. Irmãos, os dias que estão por vir, sem o fogo de Deus você não suporta. Não suporta. Eu nunca vi uma geração com tantos, e é legítimo, tá? Com tantas frustrações e decepções igual a nossa. Só tem uma maneira de uma geração decepcionada e frustrada não interromper sua trajetória. Abre aí, vou ler de novo. Já li esses dias, eu vou ler de novo. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Nós vamos chegar em algum lugar daqui a pouco, tá, gente? Jeremias 29. 20, versículo 9, melhor dizendo. Quando pensei, tem outra versão que vai dizer assim: quando eu disse, não me lembrarei mais dele, e já não falarei mais no seu nome. Então, isso foi no meu coração, como um fogo ardente, encerrado dos meus, já desfaleço de sofrer, e eu não posso mais contê-lo. Alguém chega a essa frase de vida aqui, sem alguma frustração, decepção, trauma? Sabe o que Jeremias está dizendo? Eu não quero mais falar dele. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de ministério. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais chamar. Não tem nada de esquece. Mas ao mesmo tempo ele fala assim: estava aqui dentro. Estava dentro dos meus ossos. E eu fiquei lutando. Eu fiquei resistindo. Eu fiquei lutando, mas sabe de uma coisa? Eu não consigo controlar. Eu não consigo conter. Sabe o que vai te fazer ir além? Se hoje essa chama se acender de novo. Motivos nós temos. Motivos temos. Era legítimo. Era verdadeiro. Afinal de contas, o cara passou anos e anos e anos falando para ninguém. Ninguém dava ideia, ninguém dava ouvido. Pelo contrário, quanto mais falava, mais apanhava. Quanto mais falava, mais sofria. Quanto mais falava, mais punições tinha sobre ele. Chega uma hora que ele fala: você quer saber de uma coisa? Eu não aguento isso mais. Era legítimo. Então ele tomou uma decisão. A decisão é: eu não vou mais mexer com isso. A sua dor pode ser legítima, mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite. O fogo também é. Sabe o que te vai fazer ir além? É permitir que o fogo de Deus
toque exatamente aí. Quando ele toca, Jeremias fala, não adianta, eu não consigo, eu tomei essa decisão, por mim eu nunca mais mexi com nada disso, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Porque dentro de mim tem um fogo, ele está dentro dos ossos, eu não consigo controlar ele. Sabe, meu amigo, quem nasce para o fogo não pode se acostumar com fumaça. Ninguém luta contra o fogo. Seremos derrotados. Fogo, você se rende e deixa ele fazer o que precisa. Eu vou falar para vocês uma coisa. Oh, meu pai. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando o fogo de Deus tocar esse medo, acabou. Quando o fogo de Deus tocar esse trauma, acabou. Quando o fogo de Deus tocar essa ferida, acabou. Quando o fogo de Deus tocar essa decepção, acabou. Quando o fogo de Deus tocar isso aí, acabou. Acabou. Nada contém, nada segura, nada para o fogo de Deus. Quando o fogo de Deus tocar essa preguiça espiritual, essa preguiça ministerial, quando o fogo de Deus tocar essa infidelidade, quando o fogo de Deus tocar essa língua, quando o fogo de Deus tocar essa alma, quando o fogo de Deus tocar isso aí, eu te garanto uma coisa: você nunca mais vai ser o mesmo, porque ninguém é tocado pelo fogo de Deus e continua o mesmo. Quando o fogo de Deus tocar teu ministério, quando o fogo de Deus tocar tua casa, quando o fogo de Deus tocar tua família, quando o fogo de Deus vier de encontro a essa carne, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser a mesma. O que nos falta nesses dias, é uma chama nova. Ou às vezes uma chama proporcional. Porque às vezes a nossa chama não está sendo proporcional. Eu estou desde a conferência com um texto queimando meu coração, os discípulos do caminho de Emaús, isso não sai dentro de mim. Estou falando disso por onde eu vou. Mas esses dias eu estava pensando, estava em Taubaté ministrando sobre isso e mais uma coisa fluiu. A chama desproporcional. Os discípulos estavam indo com Jesus caminhando, e falando, Jesus prega para os caras, aquilo que você já conhece. Quando chegaram em Emaús, Jesus, isso aqui, Deus me deu, acho que lá para frente, não sei onde foi que eu estava, Belo Horizonte, Taubaté, não sei. Jesus fez com que ia adiante. Aí o Senhor falou assim, sabe o que é isso, meu filho? É que eu estava dizendo para eles, mandando um recado, que eu estava disposto a ir além de onde eles tinham planejado ir, mas não estava disposto a deixá-los sem restaurá-los. Jesus não queria ir adiante. Ele fez com quem ia adiante. E aí quando Jesus faz com que vai adiante, os discípulos deram um conselho para Jesus. Olha que legal. Você já deu conselho para Deus? Eu já, um monte de vezes. Falei, Deus, se o Senhor fizesse isso e isso, seria melhor, Senhor. Você não quer fazer isso, não? Eu imagino Deus assim, nunca pensei nisso, Cleber? Interessante. Olha, vou conversar com a Trindade aqui, com os anjos. Nós vamos avaliar esse entendimento seu aí. Que você é, rapaz, inteligente. Aí eles falam assim, mestre. O mestre não tem essa palavra no texto, mas fica conosco mais um pouquinho. Aí eles deram o motivo que eles queriam que Jesus ficasse. Qual é o motivo? Já era tarde. Ele sabia do risco que era continuar caminhando à noite. Agora presta atenção. Jesus entra. Eles servem a mesa. Jesus parece que tomou a direção da reunião. Escuta bem. Jesus ele era o que ali? Ele era um convidado. Por que ele estava partindo o pão? Não era cultura. Quem partiu o pão? Dono da casa. Pega aí, gente. Vocês estão muito tradicionais hoje. Brincadeira. Jesus não tinha que partir pão.
Quem tinha que partir o pão ali é quem convidou. Mas por que Jesus está partindo o pão? É como se Jesus falando assim, eu vou assumir a direção daqui para frente. Daqui, deixa eu partir o pão. Jesus partiu o pão, o que a Bíblia diz que aconteceu? Aí eles oraram um para o outro, não falaram para Jesus não. E disse, por isso que o nosso coração queimava enquanto caminhávamos. Tem algumas coisas interessantes aqui, você quer? Tá pronto? Vamos observar, calma. O fogo vai pegar aqui, mas vamos lá. Primeiro, o fogo que queimava durante a trajetória não era proporcional ao comportamento deles. Não foi suficiente para eles repensarem. Tem alguém aí? O coração queimava, mas eles continuavam fazendo o que não devia. O coração queimava, mas eles continuavam indo para onde não precisava ir. O coração queimava, mas eles não mudavam a rota. O coração queimava, mas o fogo não era proporcional. Então Jesus faz o quê? Assume o controle. Só que aí vem um detalhe. Jesus não deu nenhuma direção. Quando os olhos deles se abriram, o que Jesus faz? Desapareceu. Jesus não falou o que eles deviam fazer. Jesus não falou como fazer e qual postura tomar. Aí um vira para o outro e fala assim, vamos voltar. Mas Jesus não mandou eles voltarem. Por que eles tomaram essa decisão? Dentro deles, eles já sabiam o que fazer. Por que eles não estavam fazendo? Porque a decepção estava maior do que o fogo. Porque o trauma estava maior do que o fogo. Mas calma. Vamos lá, tem mais uma. Quer? Um olhou para o outro e falou assim, vamos voltar para Jerusalém. E imediatamente voltaram. A pergunta que eu te faço, qual foi o conselho que eles deram para Jesus? Por quê? Peraí. E por que agora eles estão voltando? Porque tem coisa, irmão, que você não teme quando o fogo é proporcional e quando seus olhos estão abertos. Olha a preocupação deles. Fica, tá tarde, é perigoso. Pode ter serpente, você não vê, não tem asfalto, não tem luz elétrica, não tem iluminação pública, pode vir uma tempestade aí, você pode morrer aí, fica aí, tá escuro. Não é seguro caminhar à noite. Mas quando os olhos abrem e eles percebem que não estavam indo para onde o fogo queria que eles fossem, mas estavam indo para onde a dor levava, aonde a decepção levava, e eles voltam, e aí ninguém preocupa mais se é de noite, se é de dia. Irmão, tem coisa que você está fazendo conta, porque a chama é pouca. Tem coisa que você está calculando se vale a pena, se é arriscado. Nossa, é muito arriscado isso aqui. Não, mas aqui não, é muito perigoso. Não, também eu acho que não precisa disso tudo. Sabe por que você está fazendo conta? Porque você está cheio de escama nos olhos. Deixa elas caírem para você ver se você não para. Deixa elas caírem para você ver se você não volta para o teu lugar. Deixa as escamas caírem e a sensibilidade voltar para você ver. Sabe qual é o problema? É que nós estamos cheios de escamas e chamando isso de ocupação. Estamos com os olhos cheios de escamas e chamando isso de filho. Tem gente que está com escama e não com filho. Isso aqui é por causa do meu filho. Estamos com escamas chamando de trabalho. Estamos com escamas chamando de ocupação. Estamos com escamas nos olhos e chamando de outra coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O fogo de Deus vai cair nessa casa essa noite para arrancar todas as escamas dos olhos. Para de chamar de escama o que você deveria chamar de desculpa. Quando as escamas caem, já não é mais perigoso andar à noite. Olha, que descoberta! Quando as escamas caem, já não tem risco algum. Agora a pergunta que eu te faço é: a velocidade da ida foi a mesma da volta? Vem aqui, João.
Vamos fazer um teatrinho aqui. Vocês estão de boa aí? Eu posso continuar? Ou? Ó, deixa eu falar pra você. Esse irmão aqui, todos os DNA ele tem a inscrição garantida. Eu preciso dele aqui, viu? A inscrição e o lanche é por minha conta. Olha só. Olha, imaginando aqui a ida. E a rapaz? E agora? O que vai ser de nossa vida? Vamos fazer de agora para frente? Ai, meu Deus. Você tem o que fazer de agora para frente? Porque ele morreu. Não sei o que fazer. Vamos para Emaús, né? Mas, e vai chegar lá, vamos fazer o quê? Eu não estou acreditando no que aconteceu. Ele ressuscitou Lázaro. Por que ele não ressuscita? Difícil. Esse momento era para ser triste. Você acha que nossa vida vai dar certo agora? Você acha que vai ter alguma igreja para nós? Você acha que Deus tem chamado ainda? Era tudo... Será que não era mentira? Ai, meu Deus. Vamos para Emaús. Ah, mas o que vai adiantar a gente chegar em Emaús? Chegar em Emaús, partir o pão e desaparece. Sabe o que a Bíblia diz? Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. A pergunta que eu te faço é: a volta foi do mesmo jeito da ida? Porque eu não consigo imaginar eu não consigo imaginar alguém que chegou lá com essa mensagem. Eles chegaram em Emaús, chegaram nos outros discípulos assim: é verdade, é verdade, é verdade, ele ressuscitou, é verdade, é verdade, você acredita que é verdade? É verdade, é verdade. Ninguém que traz a notícia dessa, traz na mesma velocidade que foi. É como se eles tivessem chegado em Emaús e falado assim: sabe aquela palavra? Não era mentira não. Eu sei que teve os percalços, mas ela está viva. Sabe aquela promessa? Não era mentira não. Teve a dificuldade, mas a promessa está viva. Sabe qual é o problema? É que nós precisamos que as escamas caiam. Porque, irmão, escama nos olhos impede a visão. E a falta de visão determina tua velocidade. Ninguém que não enxerga de forma segura, e eu tenho experiência na área, e eu não preciso de muito. Ninguém que não enxerga muito bem é tão seguro para caminhar. Ou ele é o irresponsável, ou ele não anda na mesma velocidade que os outros. Motivo? Eu não vejo muito bem. Mas se eu vejo muito bem, meu passo é outro, minha velocidade é outra. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Que alguns estão andando a passos lentos, ou nem passos estão dando. É porque você tá cheio de escama e chamando isso de tudo isso que eu falei. Você está cheio de escama e chamando isso de pastor. Você está cheio de escama e chamando isso de igreja. Você está cheio de escama e chamando isso de emprego. Você está cheio de escama e chamando isso de filho, de marido, de esposa. Você está cheio de escama e chamando isso de irmão de igreja. Na verdade, quando as escamas caem, aquilo que parecia ser um problema deixou de ser.
Porque as escamas caíram, agora eles voltaram para Jerusalém à noite. Tem alguém aí? Ô, meu pai, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos terminar, né? Voltando para o texto de Levítico, o versículo 10 daquele mesmo texto que nós lemos, diz o seguinte. Qual é o versículo, qual é o texto que nós usamos aqui, o primeiro? Levítico 13. O fogo arderá... É 6:13. Ok, mas existem algumas coisas aí. Então você precisa voltar um pouquinho. Vamos lá? O versículo 10 diz assim, o sacerdote, diga comigo, o sacerdote. Vamos lá. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele. A pele é o quê? Não, gente, vocês não estão falando. Sobre a pele nua. Diga comigo, a pele nua. E ele não vai parar aí. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e porá junto a este. Para aí. Duas coisas importantes para a gente pensar aqui. Primeiro, o sacerdote vai ter que vestir a roupa, correto? A roupa sacerdotal. Mas ele não pode vestir a roupa sacerdotal. Meu Deus. Não é possível. Ele não pode vestir a roupa sacerdotal sobre outra. Meu pai. Tem que ser nu. Sabe qual é o problema nosso? Nós não conseguimos viver o nosso sacerdócio porque nós temos muitas vestes egípcias. Nós estamos vestidos de muitas coisas. Nós estamos vestidos de uma série de fatores. Aí tem um critério para o fogo no altar não apagar. Sacerdote, tira suas vestes. Tira essas vestes. E você sabia que às vezes essas vestes estão te impedindo de muitas coisas? Quando José bate o olho em Benjamim, e a Bíblia diz que ele não conseguiu conter-se, e o mesmo conter-se de José com Benjamim é o mesmo do conter-se de Jeremias, não conseguiu resistir. Sabe o que José faz? José fala assim, ó, saiam todos do Egito. Saiu todo mundo que era do Egito. Saiu todo mundo, sai. Deixou só ele e os irmãos. Ele deu um grito e arrancou a roupa egípcia. E depois de arrancar a roupa egípcia, ele diz assim, eu sou José. Traduzindo, até aqui, eu estava vivendo de uma identidade que não é a minha. E vestido com a roupa que não é a minha. Mas os meus olhos fixou no filho da direita. Em Benjamim. E o filho da direita para o judeu é digno de honra, digno de glória e digno de poder. Quando os meus olhos batem no filho da direita, eu preciso arrancar toda e qualquer roupa que não é a minha. E eu preciso assumir a minha identidade verdadeira de volta. Ainda que a identidade que eu estou vivendo está me dando prosperidade, está me dando resultado, está me dando uma série de coisas. Quando eu vejo o filho da direita, eu quero ser eu. Eu quero voltar para a minha essência. Por quê? Porque eu bati os olhos no filho. Quando as escamas caíram, Jesus desapareceu? Hã? Quando as escamas dos olhos caíram, Jesus desapareceu? Sim ou não? Quando? Não antes de perceberem quem ele era. Porque senão eles não iam saber falar.
Jesus desaparece. As escamas caem. Eles viram e falam assim, é ele. Aí, agora que você me identificou, o filho da direita, agora eu vou sair. Porque você já sabe o que fazer. Quando José bate o olho em Benjamim, o filho da direita, ele fala assim, já sei o que fazer. Eu não posso mais viver de uma roupagem que não é minha. E eu não posso mais viver de uma identidade que não é a minha. Meu nome é José, eu não quero essa roupa. Ah, meu pai, mas deixa isso aí para depois. O sacerdote colocar sobre o quê? Sobre a pele? Nua, ok. Mas tem outra coisa que o sacerdote faz aqui antes do fogo, para o fogo arder e não se apagar. Hã? Fazer o quê, gente? Então, vamos lá. Nós precisamos de sacerdotes que saibam lidar com cinzas. Tem alguém aí? A cinza é o resultado do fogo de ontem. O que você fez com o fogo de ontem? O que você fez com o fogo da conferência passada? O que você fez com o fogo do congresso passado, do culto passado? A cinza é o resultado do fogo de ontem. O sacerdote precisa prestar conta do que aconteceu com o fogo de ontem. Tem sacerdote aí? Recolherá a cinza. Precisa prestar conta, filho. Eu te visitei com fogo no congresso passado. O que você fez com ele? Eu te visitei com fogo. O que você fez com ele? Me mostre as cinzas. Onde estão as cinzas? Está querendo que o fogo não pare de arder? Preste conta do fogo que ardeu. Não, alguém tem que entender o que eu estou falando aqui, gente. Você está querendo que o fogo não pare de arder? Me presta conta do fogo que já ardeu. O que houve? Cadê? O que você fez com ele? Você quer mais? Mas você nem me prestou conta. Cadê a cinza do outro? Você nem me falou do outro. Você está querendo mais? Você quer outra revelação? Você nem prestou conta da revelação passada. Você quer uma outra visitação? Você nem prestou conta da visitação passada. Para com isso, meu filho. Vamos conversar sobre as cinzas. Nós precisamos de uma geração de sacerdotes que sabem lidar com cinza. Nós não podemos mais ter sacerdotes irresponsáveis. Porque o sacerdote irresponsável, ele está sempre desejando um fogo novo, mas ele nunca presta conta do fogo passado. Você precisa prestar conta. Você precisa prestar conta. Essa é a hora que azeda, né? Senhor, traz o avivamento para o próximo culto. Me diz o que você fez com o avivamento que eu dei no culto passado. Recolhe a cinza para eu ver. Ô filho, tu é negligente. Eu te dei fogo. Eu te dei glória. Eu te dei algo. Você não fez nada. Você não sabe nem onde foi parar. Senhor, me renova com línguas estranhas. Você não ora nem com a que eu já te dei. Senhor, restaura a alegria. A alegria que eu te dei, tu enterrou aos pés de um líder, de uma igreja, de um pastor, de um problema. Senhor, vamos conversar sobre a cinza. Vamos conversar sobre a cinza. Precisamos de sacerdotes que saibam lidar com cinza, sim ou não? Mas as cinzas têm outros símbolos. Eu não vou ler porque vai ficar muito extenso aqui. Eu vou citar. As cinzas também, elas aparecem no cenário de arrependimento e no cenário de lamento, clamor. Você vai observar aqui, Mardoqueu, e é impossível falar dessa... Nunca mais a minha vida foi a mesma depois daquele DNA de Esther, né? Glória a Deus. A minha vida nunca mais consegui ler esse texto e não lembrar daquele DNA. Uma coisa marcante, né? Mardoqueu, quando ele quer clamar por intervenção divina, ele se veste de pano de saco e joga cinzas
sobre a cabeça, como quem diz, nós precisamos de uma intervenção. Para essa interpretação dessa mensagem, sabe o que Mardoqueu está dizendo? Senhor, eu não abandonei o fogo que um dia queimou aqui, não. Agora eu estou querendo. Está aqui, ó. Está sobre a minha cabeça o que o dia o Senhor prometeu. Está sobre a minha cabeça o que um dia o Senhor fez. Está sobre a minha cabeça o que um dia o Senhor falou. Está sobre a minha cabeça o que um dia o Senhor moveu. Não! Eu não esqueci. Eu não esqueci. Sabe, muitos de vocês estão tristes, deprimidos, com medo, inseguros, porque vocês já esqueceram o que Deus falou. Se você não tivesse esquecido o que Deus falou, você estava rindo e vivendo, feliz. Começa a lembrar do que Deus falou, para você ver se sua vida não muda. Começa a lembrar do que Deus falou. Agora, começa a lembrar do que Deus falou, tendo a dimensão de quem falou. Porque quando eu lembro do Deus que falou comigo, e quem Ele é, eu falo, ih, a tempestade está aí, o barco está balançando, mas eu vou dar uma deitada. Por quê? Porque um dia eu li nas escrituras proféticas que minha morte seria numa cruz e não afogado. Então eu acho que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer aqui e eu vou ficar de boa. Porque, não sei se vocês sabem, Jesus lia, viu, gente? Jesus lia as escrituras, era a Bíblia da época. Você não é melhor que ele, viu, queridão? Está na Bíblia que ele lia, tá? Está na Bíblia. Se você ler, você vai ver. Ele vai dizer assim, eu li sobre mim. Ele fala, eu li sobre mim. Sacrifício e holocausto não queres, mas um corpo me deste. Foi Jesus que leu e falou isso. Um corpo me deste. E ele falou assim, no livro está escrito a meu respeito, vim cumprir tua vontade. Sabe como que Jesus fez a vontade de Deus? Porque ele leu sobre ele no livro. Sabe por que você não consegue fazer a vontade de Deus? Porque você ainda não se encontrou na Bíblia. Procura o que tu acha. Procura o que você vai achar. Em algum lugar da Bíblia você está. Eu te dou um desafio desse DNA. Vai para casa. Até você encontrar você na Bíblia. Você vai achar. Um dia você vai achar. Um dia você vai dizer, não é que é? Eu estou lendo aqui José. Mas não é José não, gente. Sou eu, não é possível, meu Deus do céu. Está falando de mim? Você está na Bíblia. Pastor, mas isso não é heresia, não? Como é que é teu nome? Teu nome? Daiane? Quem te garante? Quem te garante? Vou deixar vocês doidos agora. Quem te garante que teu nome é Daiane? A Bíblia diz que antes de nascer, ele mencionou meu nome. Quem garante que teus pais ouviu ele e colocou o mesmo nome que ele mencionou? A chance do teu pai ter errado é muito grande. Por isso que você precisa se procurar na Bíblia. Entende? Por que algumas pessoas começam a sua trajetória de um jeito e de repente a vida delas muda, ela recebe uma nova vida, uma nova identidade. De repente ela se encontra nas Escrituras e começa a viver e a vida dela passa a ser aquilo. Ainda que essa carteira de identidade, de habilitação, carregue um nome para identificação aqui na terra, mas você sabe que no reino do Espírito tua vida já é outra. Você já não é mais essa pessoa. No reino do Espírito, meu filho, eu não sou quem eu era. Eu já sou outra pessoa há muitos anos.
Há muitos anos, alguém que veio de onde eu vim, alguém que nasceu nas dificuldades que eu nasci e viveu o que eu vivo, não pode ser a mesma pessoa. Não mesmo. Eu não sou quem eu era. Talvez eu não achei o nome literal, mas o meu nome nele eu já encontrei. Eu vou te dar um conselho essa noite. Vai começar a procurar, que você vai achar. E quando você achar, você vai falar assim, uau, então era isso. Não, gente, alguém tem que entender o que eu estou falando aqui. Eu vou liberar vocês para ir embora. Vocês estão aí, não? Vamos lá. Vamos lá. Eu vim tão empolgado, primeiro DNA do ano. Daniel 9, versículo 3 diz assim. Anota aí para a gente ganhar tempo. Senão não termino, né, gente? Vou terminar. O penúltimo versículo. Daniel 9, 3 diz assim. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Espera aí, o cara já voltou o rosto para Deus, já está com oração, já está com jejum, já está com pano de saco. Para que cinza, gente? Está doido? O homem já se voltou para o Senhor, o rosto. Já está orando. E agora ele sobe o nível, porque ele já orava 3 vezes ao dia, agora ele está orando mais. É só você entender, você vai perceber isso. Ele já está orando, ele já está jejuando, ele já está vestido de pano de saco. E aí, irmão, não é vestir pano de saco, de vestir pano de saco e sair para a rua vestido de pano de saco literal. Porque não adianta você sair vestido de pano de saco por fora e não estar de pano de saco por dentro. Entendeu? É de pano de saco. O pano de saco aqui, irmão, você tem que entender que o Antigo Testamento e o Novo, eles se equalizam no espírito e na matéria. Porque se eu começar a acreditar que se Deus te der uma direção, não tem problema algum, pode vestir, você não vai andar pelado, é crime. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que é crime, né? Mas, irmão, eu não tenho problema com nada. O que você pensar aí não me assusta, eu já vi tudo que você imaginar. Agora, o meu problema é quando isso não resulta em nada. Esse é o meu problema. Sai andando de costa e vai para casa andando de costa. Chega lá e me fala o que Deus quis te dizer com isso. Aí eu vou falar, top. Todo mundo vai achar loucura, eu vou achar máximo. Agora, cheguei em casa de costa, e aí? Você acredita que eu consegui chegar? Eu falei, daí? Cheguei. E? Aí, consegui. E? Andei de costa. Mano, tem caranguejo agora, é? Esquece que eu falei, volta. Voltei-me a buscar o Senhor com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Sabe o que o anjo vem depois e fala com Daniel? Daniel, suas orações chegaram, foram ouvidas, mas já faz tempo, ó. Ixi, desde o dia que você orou, Deus já respondeu. Hã? Mas já? Então por que? Não, mas teve um impedimento. Um príncipe da Pérsia impediu. E só agora você pode acessar o que Deus já respondeu há 21 dias atrás. Por quê? Porque agora você subiu o nível de oração, você se vestiu de pano de saco, você entrou no nível de jejum e você jogou cinza sobre a cabeça. Mas se ele me respondeu, por que eu não... Não, filho. Tem nível de oração que te dá a resposta, mas não te dá o acesso. Você tem que tomar cuidado para você não estar orando para ter resposta e já ser respondido, mas não ter acesso. Vamos lá, gente. Último texto para a gente terminar aqui. Está aí? Tomou Abraão. Aí aqui, deixa eu ler o texto. Gênesis 22, 6, anota. Gênesis 22, 6. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Amém? Todo mundo já sabe da história de Isaque, não precisa nem ficar lendo tudo, né? Vocês sabem que
Abraão pegou Isaac, levou onde, gente? Aonde que ele levou? No monte. O que que ele fez lá no monte? Um palco maravilhoso. Um altar. Falei para os pastores aqui, hoje. A diferença de altar para torre é que torre você faz com tijolo. Altar você faz com pedra. Por que a gente gosta de torre, de Babel? Porque tijolo, um se encaixa no outro facilmente. Pedra não tem formato. Você tem que se adaptar. Por isso que a gente é mais fácil fazer uma Babel do que um altar. Porque você começa a escolher quem vai se encaixar com o que você está fazendo, quem combina com você, quem pensa igual você, quem entende o que você entende, e aí só joga uma argamassa no meio e vamos embora. Só que altar não. Altar vem um ponto agudo, vem um outro sem formato, vem um outro de uma cor, outro de um jeito, outro do outro, e aí todo mundo tem que se render, se juntar para se tornar um altar. Aí, agora vem o Senhor, chama Abraão, Abraão era o quê? Pai de quê, gente? Abraão é o quê? E mais de quê? E mais de quê? Hã? Vocês não estão lendo Bíblia, não? O pessoal que está vendo online vai achar que vocês não estão lendo Bíblia. Abraão era pai de muitas nações. Então Abraão é um símbolo de paternidade. Tem alguém aí? Ok? E um bom pai, uma boa paternidade, ele tem uma característica maravilhosa. Ele sempre faz isso. Pega o filhão dele e fala: filhão, eu tenho um destino para você. Vamos. Ele pega um animal, um servo e começa a caminhar, Rai. Quando chegou, ele viu o monte. O que ele viu? Ele não viu o altar, ele viu o monte. Ele viu o monte, só que faltava 3 dias. Ele falou: agora aqui fica. Porque, irmão, quando o assunto é 3 dias, é conversa de pai para filho. Não, alguém tem que entender o que eu estou falando. Nossa, que desânimo. Obrigado, Jesus. 3 dias, pai e filho. Aleluia. Fica aqui meu servo, fica aqui animal. Aí, ele pega a lenha e coloca nas costas do filho. E pegou o fogo e o cutelo. O que ele levava? Circuncisão. Tem gente querendo ter paternidade, mas nunca foi circuncidado. Não existe isso, irmão. Na Bíblia, não. Circuncisão, transferência. Os pais desses dias, eles carregam uma circuncisão para os verdadeiros filhos e uma transferência para os verdadeiros filhos. Mas quem carrega lenha são os filhos, desde sempre. Se a conversa é 3 dias, quem carrega lenha é sempre o filho. Só que ele chegou no lugar. Diga comigo, chegou no lugar. E agora, irmão, ele não podia pegar ali, colocar um feixe de lenha em qualquer lugar, nem fazer de qualquer forma. Precisava de um altar. Então ele monta o altar. E depois que ele monta o altar, ele deita o filho sobre o altar, com a lenha que o filho carregava. Sobre a lenha que o filho carregava, ele levanta o cutelo. E aí é nessa hora que o céu se abre. Abraão, não faça mais isso. Porque agora eu sei que você me teme. Agora presta atenção. Presta atenção, vocês que são filhos espirituais dessa casa. E você que tem uma paternidade realmente sobre a tua vida. Se vocês não carregarem a lenha, os céus não testificam o coração dos pais. Quem carrega a lenha são os filhos. Então é uma junção de filhos carregando lenha, pais dispostos a
darem para Deus aqueles que servem a Ele, porque, irmão, Isaac era uma bênção na vida de Abraão. Só que agora, Abraão tinha que estar disposto a não ter Isaac para ele e dar para Deus. Aí Deus fala assim: dentro do teu coração você já me deu, só que eu não preciso disso, eu só queria testificar a você. E o resultado disso? Para que tudo isso? Para que o fogo? Para que o cutelo? Para que lenha? Para que filho? Faz a conta. Monte mais alto, altar onde o fogo não se apaga, filho carregando lenha, pai carregando fogo, pai carregando cutelo. Isso tudo para resultar, para chegar aonde? O céu se abrir e o cordeiro ser revelado. Então o céu se abre e diz: Abraão, fica em paz. Eles estão revelando o cordeiro, porque você teve filho corajoso, você teve uma filiação, você teve filho que veio. Você teve filho que carregou lenha, teve filho que subiu, mas você carregava fogo, você não deixou o fogo apagar, você trouxe o fogo, você trouxe um cutelo, você não negociou a circuncisão. Pastores do núcleo, pastores que caminham conosco, no dia que você negociar a circuncisão, procure um outro pastor para você caminhar com eles. No dia que o dízimo de alguém foi mais importante do que a revelação do cordeiro, muito obrigado pelo seu serviço prestado, procura outro canto. No dia que o talento de alguém foi mais importante do que a revelação do cordeiro e os céus abertos, procura outra igreja para você caminhar. No dia que o serviço de alguém foi mais importante do que os céus abertos e o cordeiro revelado, por favor, procure outra pessoa. Você não serve para andar comigo. Eu nunca sou melhor do que você. Simplesmente nós temos divergências graves. Porque para mim, tudo que eu faço tem um objetivo. Eu preciso que o céu se abra e que o cordeiro seja revelado. Eu preciso que o céu se abra e que o cordeiro seja revelado. E é por isso que eu estou buscando dia após dia. E é por isso que nós estamos buscando mês após mês, ano após ano, carregar um fogo, procurando quem está disposto a carregar uma lenha. Quem está disposto a ser amarrado e circuncidado. Não para mim, porque para Abraão ele não ia ganhar nada com aquilo, ele só ia perder. Mas tinha uma coisa que não podia ficar pelo meio do caminho: os céus não podem ficar fechados sobre nós. Por isso eu tenho algo para te oferecer. Eu te dei uma missão, se encontrar na Bíblia, mas agora eu tenho um presente para te dar, para você levar embora. Tem 2 presentes para você levar para casa. É óbvio que eles são espirituais, né? Você pega pela fé. Um é um feixe de lenha. Eu tenho um feixe de lenha para você. Mas ninguém carrega lenha sem também levar uma porção de fogo. E se já existe um altar, essa lenha de hoje vai ser a cinza de amanhã, mas o fogo não vai apagar. Espírito do Senhor, eu quero te pedir essa noite. Eu te peço um sinal. Agora. Eu vou te pedir um sinal. Eu sei que você pode fazer isso. Me dá um sinal. Toca alguém agora. Isso. Isso. Isso.
Sobre quem nós vamos colocar um feixe de lenha essa noite? Sobre quem, Jesus? O Senhor pode nos dar um sinal? Isso. Eu confio no Senhor. Isso. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal essa noite, vai. Ei. Isso. Torna proporcional a chama. Torna proporcional a chama. Isso. Isso. Ramana, Isso. Antanamassou. Isso. Oh. Vamos. Ei. Isso. Espírito Santo, você pode aumentar essa chama? Ei. Você pode aumentar essa chama? Ei. Isso. Vamos. Existe um fogo sendo aceso essa noite aqui. Ei! Isso! Ei! Isso! Xaramanaê! Xaramanaganda rasoca papapá! Chocotora ba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 ! Isso! Vamos lá, Jesus! Xaramanai! Xaramanab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